Vamos lá, cara, deixa eu jogar pra lá. A apresentação do Alberto aí, essa apresentação eu tô achando que tá pequena demais, né? O cara demorou pra caramba. Mas vamos falar sobre coisa boa. Quando a gente fala sobre coisa boa, lembra logo o TechPix, né? É isso aí. Lembra aquele cogumelo do sol também, né? Toque terra. Enfim, falar sobre GraphQL. O GraphQL, quando eu vi ele pela primeira vez, eu tive meio que uma dificuldade de aceitar, mas foi porque eu não entendi o conceito. Então, o negócio é vocês pegarem um conceito que vocês já vão saber como vocês vão fazer isso, usar ele na prática, né? E senão vocês vão ficar renegando e não vão querer usar. Foi o que aconteceu comigo até, tive uma experiência e acabei gostando. APIs robustas e escaláveis com ele. Eu coloquei esse slide aqui com pressa, porque tinha gente aqui que eu não conheço, eu falei, pô, será que eu coloco? Eu joguei. Aí tá o meu GitHub em qualquer lugar que for me procurar. Tá aí, eu estou na comunidade do Vue, do Node, do Django também. Eu escrevo o post lá procura lá no GitHub, você vai achar. E é isso aí. Falar sobre o GraphQL, mas primeiro eu queria saber aqui, alguém já, sei lá, fez uma API em REST, por exemplo? Todo mundo já fez? Sim. Beleza. Já mexeram uma API em REST em produção? Beleza. Vamos falar sobre os probleminhas. Vou falar sobre dois em específico, mas que já vão dar abertura, abre a mente de vocês já. Quem mexe com REST e está com a aplicação em produção, aí chega lá o teu, vamos dizer, o teu superior, sei lá, chega para você e fala, a gente tem que expandir, a gente vai começar um projeto novo e vai fazer, vamos colocar, sei lá, um novo endpoint que vai dar uma nova funcionalidade, não sei o que. Sendo que o problema está no endpoint. Quando você quer escalonar rápido, você tem que colocar um endpoint para fazer tal coisa, você tem que colocar um endpoint para fazer tal coisa. Então, por exemplo, quando as pessoas falam de GraphQL, dá aquele exemplo de posts, por exemplo. Você tem que ter um post para falar, sei lá, eu tenho uma lista de posts e você tem um endpoint para falar quantos curtiram, um endpoint para falar tanta coisa, para tanta coisa. Então, um problema dele é você ter que colocar endpoint. Isso é chato. Você está tendo que escalonar a aplicação rápido, mas você tem que colocar endpoints, e colocar o tratamento, e colocar a autenticação, e colocar aquilo, e colocar isso. Isso é um saco. Quando você está com uma aplicação grande e está tentando escalonar ela, isso é muito chato de você ficar fazendo. Endpoint é uma coisa chata. Apesar do REST ele ser esse conceito de implementar uma API RESTful, ela ser muito simples, mas ela acaba trazendo alguns probleminhas. O GraphQL ele resolve esses problemas, mas ele acrescenta uma camada de abstração. Mas você, com os benefícios que ele traz, é aceitável essa camada de abstração. Outra coisa é que quando você faz um request, por exemplo, alguém já fez um request para a API do GitHub? Tá ligado na quantidade de informação que vem. Você pega só o do usuário, você coloca lá, GitHub, api.github / se não me engano era users e o nome do usuário. Aí tá ligado que vem nome do usuário, vem a URL para foto, vem bio, vem uma porrada de coisa que você não usa. Você às vezes só quer o nome do negócio e tá pouco se mudando pro resto. Então você raramente vai usar todos os dados que vai trazer na resposta. Isso afeta, se você tiver uma aplicação em produção, por exemplo, na Amazon, quanto mais coisa você trafega pela rede, mais alto vai ser o valor que você paga. Então, você tentar evitar o máximo de você colocar conteúdo para ser trafegado, você vai gastar menos e assim por diante. No REST, você tem até aquele conceito de você colocar, por exemplo, uma vírgula e colocar lá um parâmetro e vai fazer isso para poder trazer, mas mesmo assim ainda acaba sendo uma complexidade a mais e fica difícil de escalar, que acaba atrasando o primeiro ponto que eu tinha falado com vocês. Aí, falou, legal, tô com esse problema na cabeça, aí chega, pode deixar que eu vou falar até o irmão. Aí chega um maluco lá, o cara lá no Facebook, falou assim, porra cara, eu tô fazendo esse negócio aqui, mas ele tá vindo, você vê algumas alternativas como o REST, você tem que prestar atenção, porra, eu tenho que pegar aquele dado, eu vou obter ele, mas eu não quero tudo e eu não sei, esse negócio tem uma coisa errada, esse conceito tem alguma coisa errada. Quem falou isso foi o Leon Byron, não sei como é que fala o nome dele ali, tá ali, quem quiser pronunciar, é um engenheiro de software no Facebook. Beleza, aí tá com esse problema, aí em 2012 o GraphQL é criado pelo Facebook, mas eles só usaram para uso interno
e em 2015 que eles abriram para open source. Então, a partir de 2015 começou o negócio todo, mas o Facebook já estava usando ele. Eu falei tudo, mas não falei o que é o GraphQL, que o GraphQL é uma linguagem, uma query language, eu não sei uma tradução melhor para query language, mas o conceito dele principal é o cliente pede o que ele precisa, a resposta é refletida no pedido. E ninguém entendeu porra nenhuma, mas é uma definição pelo que a proposta principal do GraphQL traz para você. Como ele funciona? Vamos dizer, você tem aqui os seus clientes, vamos dizer aqui que seja 3 smartphones, né? Ele acessa o seu site lá que vai estar o cliente se comunicando com a API, aí nisso ele vai bater no GraphQL Server, que era a camada de abstração que eu falei com vocês. Então todos eles que tentar acessar o seu servidor vai passar pela camada de abstração, vai passar pelaquela setinha ali que são as funções de resolve, que elas são, vamos dizer, acho que é o que faz a mágica acontecer. Bateu no banco de dados, voltou e passou o JSON do jeito que você pediu. E é basicamente isso. Passou a query, o GraphQL, a camada dele vai entender a abstração que você passou, jogar para o banco de dados vai trazer o que a camada do GraphQL pediu e devolver em JSON. A saída é a mesma coisa, é JSON e a ida, não é RESTful, a ida vai ser sempre você fazendo um post, passando no body do post a query que você montou no GraphQL. Legal. E o jeito de você fazer isso é com queries, né? Então, como a gente veria isso na prática? Só de ver isso aqui, eu não preciso falar mais nada. Eu acho que vocês conseguem entender por si só. Você manda uma query, ficou fora ali por causa do... Mas enfim, aqui tem uma query. Você manda ali, por exemplo, um user, você pede um ID específico e você quer que só retorne nome e o e-mail. E o que ele retorna para você? Só o que você pediu. Você pediu um usuário específico, ele te retornou. E é basicamente isso. Isso aqui é o equivalente a você dar um get lá na API do GitHub para buscar os usuários e blá, blá, blá. Então, que ele estava utilizando não é JSON. Ele não é aquela sintaxe familiar de um objeto JavaScript, não é. É porque a única diferença acho que não tem os dois pontos ali, né? Mas é basicamente a mesma coisa, não tem erro essa parte. Então, o que eu pedi foi o user, essa parte vocês vão entender mais no coding que eu vou fazer aqui, mas eu pedi o user, pedi um ID específico e retornou o que eu queria e pronto, acabou. Isso é similar a um get. Mas agora, e se eu quiser implementar o que o REST implementa, por exemplo, implementar um put, um delete da vida, ou alguma coisa do tipo. A gente vai usar um negócio chamado, são as mutations. As mutations, acho que, eu não sei quem mexe com React, mas é uma coisa conhecida. Aqui o conceito é um pouco diferente, mas acaba caindo no mesmo. Então você tem as mutations. Como elas funcionam? É basicamente isso, é uma função que você implementa. Então, eu implemento lá no meu GraphQL uma função que vai receber um parâmetro name e, no caso dessa função aqui, ela adiciona só um usuário. E esse vai ser o equivalente ao meu post, por exemplo, para cadastrar um novo usuário. Então, eu coloco a função que eu defini lá, addUser, coloco um parâmetro, falo o parâmetro que é. Então, por exemplo, Igor, ele vai cadastrar um novo usuário chamado Igor. E quando terminar de fazer essa requisição e gravar lá no banco, que seja, eu quero que ele me retorne só o name e o password. Foi o que aconteceu. Ele me falou ali qual foi a coisa que foi executada, addUser, retornou só o name e o password, que é muito seguro. E é basicamente isso. Sempre assim, você quer implementar um delete da vida, implementa lá no GraphQL. Delete, user ou qualquer outro nome, não precisa ser um nome pré-definido, mas é só para ficar mais sintaticamente legível. Então você coloca o que você quer, passa os parâmetros que você quer e pede o que você quer. No caso ali, definir o nome do próximo usuário, pedir o que eu queria. Beleza. Agora vamos à demonstração, que é a parte que eu acho que é mais chata, mas é mais legal, porque ele é mais chata. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo jogar isso aqui pra cá. Cadê? Eu tô sem... Minha tela não tá espelhada. Tem que fazer uma labareda.
Calma aí, calma aí. Ah, é? Tá do ar. Como esse editor é performático, né? Vou jogar ele um pouco mais pra cá, porque senão vai ficar cortado. Aí, beleza. Aqui o meu modelzinho. Beleza. Aqui eu fiz dois exemplos. Tem um exemplo mais básico, só para vocês entenderem como funciona. Eu estou usando o Express, que é o mais simples aí dos frameworks mais conhecido, então é mais fácil para qualquer um entender. O que eu fiz aqui? Eu estou usando o Express, o módulo Express, eu fiz a aquisição dele ali. E esse módulo ali, o Express GraphQL, que é, vamos dizer, o driver para ele funcionar com o Express. E aqui o meu esquema que eu já vou mostrar para vocês que está ali. Eu instanciei o Express, beleza. E ao invés de criar uma rota chamada user, uma rota chamada users, uma rota chamada sei lá, veículos, ou sei lá o que seja o seu endpoint, você vai ter uma rota só chamada GraphQL, que caso você queira escalonar esse projeto, você vai escalonar ele pelo front, fazendo a requisição do jeito que você quiser. Então, no caso, eu tenho ali o esquema, que eu fiz um import ali em cima, né, aqui, e passei essa flag aqui que eu já vou mostrar para vocês o que é. E mandei escutar na porta 3000, tudo certinho. Agora, o esquema, aqui vem. Aqui você importa do GraphQL os tipos. O GraphQL vai ter tipos para poder... Como se fosse um MongoDB da vida. Você tem lá os tipos string, booleano e essas coisas. O GraphQL vai trazer essa mesma coisa. Então, primeiro de tudo, você cria um objeto, instancia um objeto chamado esquema. E nesse objeto você passa aqui a query. Você vai ter query e mutations. Então, na query eu vou criar um object type, no caso aqui como eu boto query, ele vai interpretar como query mesmo. Sempre vai ter uma query root, que vai ser a principal, e aqui vai ter os campos que eu quero que ele retorne para mim. Então, por exemplo, campo, eu só quero que eu possa pedir na requisição o campo name. Então, name, eu boto o type do meu name, que vai ser uma string, e sempre que ele bater, eu boto um resolve, return e um nome qualquer. Eu poderia, por exemplo, ter um controller aqui, um controller aqui que busque no meu banco de dados. Depende do que eu vou fazer, mas aqui é só uma demonstração, eu só coloquei o nome direto ali. Mas é nessa pegada que funciona. Aí você pode receber argumentos, eu já vou mostrar no exemplo mais avançado, mas esse aqui é o mais básico. Então, eu tenho uma função resolve, eu falo o tipo do meu campo name, coloco ele em fields e coloco no meu root query, que é a minha query root, né? Então, basicamente é isso, para funcionar é isso. Então, eu só importei aqui os tipos, né? Aqui para criar o objeto, para criar o esquema, e o GraphQL em si, que não precisava nem ter importado, não sei o que eu importei, depois eu dou uma corrigida. Basicamente isso. Tem alguma dúvida em relação aqui? Só aqui? Tá tudo certo. Bem tranquilo. Vamos rodar. Nesse caso você está fazendo estático. Oi? Nesse caso você está fazendo um objeto estático. Sim, eu botei um objeto. Eu botei só um nome estático, na realidade não foi nem um objeto. Tá certo. Deixa eu rodar com... Tá na versão errada. 7. Tem que fazer um módulo para quando a erro na operação sai sentado no início ali. Oi? Respondeu? Vai sentado no início para erro. Fazer um módulo para erro. Aí você sabe trocar a versão do Node ali. Aí, agora sim. Aí, servidor rodando. Vou puxar aqui. Beleza, tá na 3000. Puxar ali a 3000, cadê? Não.
2.000. E ele me dá e não pode pegar nem nada, porque eu não tenho rota para ele, mas eu vou colocar aquela GraphQL que eu tinha falado com vocês, que é a única rota que a gente tem. E ele não me retornou nada. Aqui. Aí, GraphQL, não me retornou nada. Por quê? Porque eu não pedi para retornar nada. Lembra que eu falei com vocês que é só post que funciona? Lembra daquele parâmetro que eu passei lá no... Aqui, ó. Esse parâmetro aqui. Isso aqui você pode habilitar, é bom você habilitar ele só no modo de desenvolvimento, que é para você fazer as queries ali, para você testar e fazer esse tipo de coisa. Então, eu vou... Cadê? GraphQL. Acho que eu escrevi certo. Cadê? Calma aí. Terminal. Fiz edição aqui? Fiz edição, deixa eu ver. É porque, volta lá, na Jazz. Tá agora aqui, ele é. Tá certo? Ah, não, tá certo, ele tá certo. Ué. É que dá ruim, né? Se não der ruim... Dedo com a cadeira, vamos tratar com a escola aí. Rodando. Porque a tela não está espelhada aqui, fica muito... Entendi. 3.000. Beleza. Agora eu não estou entendendo, cara. Oi? Caraca, a gente testa o código, né? A gente vai mostrar o bagulho. Hã? Viu? Oi? Tem o Alberto fala, né? Quando o Bill Gates resolve aparecer. Então, eu tô pensando em fazer um modo no NPR, quando dá um erro aí, aparecer a cara do Bill Gates. Ele pode aparecer a qualquer momento. Tem que fazer. Eu vou querer fazer uma ligação carente, em vez de aparecer falando, ó. Zero os servidores, restarta tudo de novo. Não tem que ter e-mail, tá diferente, né? Nada rodando. Ele rodando ele tá, né? Que ele reclamou da rota, né? Pois é. Trocar a porta. Mas esse hit aqui tá ligado? Oi? Na minha nota dele. Gráfico, Velcro e... Não, é com I mesmo, é com I mesmo. Gostei aí, cara. Hã? Será que é porque não tem internet? Será que é porque não tem internet? Que isso? Não, tô falando, será que é porque não tem internet? Você não está conectado aqui, está conectado. Não, ele aparece aí, ó. Quando tá no modo offline. No caso, você ativou o modo offline. Deixa eu dar uma conectada aqui, é qual a internet aqui? O Wi-Fi do livro. Sacanagem, me sacaneou. Lá em casa funciona sem internet, essa porra. Foi a internet? Hã? Internet? É. Caraca. Tá vendo? A gente... Internet. Tá, enfim, eu vou fazer a Kelly. E lembra...
O CSS Por fora da questão. Aqui eu só tenho name, então eu só posso pedir name. Então, venho aqui, faço aquele esquema, faço a minha Kelly, name. Ele me traz só meu name. O maneiro dessa interface aqui que tem para testar é porque ela já te dá uma documentação, a documentação que fala assim, do que você pode pedir. Então, já tem aqui, está abrindo. Você habilitou ela através daquele parâmetro lá. Não, essa tela aqui só vai aparecer por causa daquele parâmetro. Então, aquele parâmetro você coloca lá uma variável ambiente para só habilitar isso aí quando tiver modo de desenvolvimento. Beleza. Esse foi o exemplo simples. Agora eu quero mostrar o exemplo que é mais maneiro e bom. Ó. Beleza. No meu app, eu tenho a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Vou fechar aqui. O meu esquema é o seguinte aqui. Eu vou ter a minha Kelly e as minhas mutations. Vou dar uma olhada na Kelly. Na Kelly eu vou ter um usuário lá com determinados tipos de campo. Então eu importei aqui a minha Kelly, que vai estar nesse campo, vai estar aqui dentro. Então importei ali a Kelly e importei a mutation, que está aqui dentro também. E esse user aqui é só um arquivo que eu estou simulando um banco de dados. Vamos dizer que eu estou pegando as informações daqui, tá vendo? É só um arquivo estático para simular o banco de dados. Beleza. Aí aqui, para poder criar, eu uso aquele mesmo negócio lá que eu estava usando antes, GraphQL Schema. Então, eu importo aqui de GraphQL, só o GraphQL Schema, e crio uma instância dele. Beleza, vamos dar uma olhada aqui nesse user Kelly aqui, que são as Kellys. Eu importo os tipos que eu tinha usado antes, né? O int, boolean, string, aqui para criar o objeto e tal. Aqui eu importo aquele arquivo que eu falei para você, que estou usando como se fosse banco de dados, mas é estático. E eu instancio um novo objeto, tá vendo? Instancio um novo objeto, rootkel, e aqui eu coloquei uma função que retorna um objeto, mas tanto faz isso aqui. Eu coloco o nome ali, que é no caso a minha rootkel, os meus fields, que são os campos que eu vou ter no meu... para poder ter opção de escolha. Então, no caso, eu vou ter o campo name, ele vai ser uma string, e o resolve dele eu quero só retornar o meu user.name. Esse user aqui é referente ao meu banco de dados aqui. Então eu retornei, beleza. Sempre quando eu pedir o name lá na minha requisição, ele vai me retornar o nome. E-mail é a mesma coisa. É uma string, sempre que me pedir, eu vou resolver ele e retornar um e-mail. Mesma coisa, telefone, string, retorna o telefone. Active aqui é boolean, então quer dizer, está ativo ou não. Então é uma chave, true ou false, retorna se está ativo ou não. E anos aqui, um anos qualquer, para poder mostrar o exemplo de uso do int, a mesma coisa, retorna anos. Beleza, tudo simples até agora. No caso de mutations, a mesma coisa, eu importo os tipos aqui, int, boolean, string, type, blá blá. Aí aqui eu preciso da minha Kelly, daquele meu arquivo de Kelly, esse aqui que eu acabei de mostrar, e do meu banco de dados aqui, que é o meu banco de dados. Instanciei um novo objeto, só que agora eu nomeei como mutation, e lá no meu esquema, eu coloquei como mutation aqui, tá vendo? Mutation, e fiz o import dele aqui como mutation. Então, isso aqui que vai fazer a diferença dos dois. Beleza, na minha mutation tem o quê? Na minha mutation eu tenho uma função ali que é aquele change name, que é para mudar o nome. Como ela funciona? Ela é... As mudanças quando eu chamar ela, as mudanças vão ocorrer aonde? Meu user type, que é aquela Kelly que eu tinha mostrado antes, e os argumentos que ela vai receber. Por exemplo, ela só vai receber um argumento name, que vai ser uma string. Até aí, beleza. E a minha função de resolve, que aqui eu tenho algumas informações relativas a Kelly, a consulta, e aqui eu recebo args, aqui eu estou usando só o district arrangement para poder pegar só o name aqui no caso. Então, peguei o meu banco de dados, igualei a name, retornei o meu name, tudo beleza, já fiz a atualização, tudo certinho. O anos aqui, então fiz a referência para ele, que qual vai ser, vamos dizer assim, qual model vai ser alterado, vai ser o user.type, igual no outro. Aqui eu não preciso receber parâmetro, que eu só vou fazer um incremento de 1 aqui. E retorno ele para
retornado. Eu fiz a mudança, eu quero saber só como vai ficar, eu retorno ele. Aqui o toggle active, que é só para mudar o de active de falso para true, ou true para falso. Então aqui eu recebo o active e mudo ele. Determinado se for falso, eu mudo para true, se for true, eu volto para falso e retorno ele como na função de resolve. E é basicamente isso. E dessa forma a gente consegue ter um resultado assim. Ó. Teve alguma dúvida aqui no que eu expliquei? Só uma Essa- coisa, a mudation você pode ter como se fosse vários métodos dentro dela. Sim, a esses métodos vai ser equivalente a como se você criasse um put, um delete, alguma coisa assim da vida. Só que você faz manual, você não depende de sei lá, de uma API externa de um navegador. Então você coloca aqui alguma coisa que vai fazer alguma alteração em algum lugar. Isso acaba sendo escalável, porque, por exemplo, se você quer mudar só um campo, você não precisa criar um agent point. Você só mexe aqui nessas funções de resolve. Tudo ali. Tem mais parâmetros aqui, mas é relativo a coisa do GraphQL, mas é bom dar uma olhada depois, que é bem bacana. Tá. Tem um link no final, eu te dou o link no final. Beleza, eu vou dar o start aqui. A gente vai ter um resultado como esse aqui. Aqui eu acho que está na 3.000 mesmo. Eu não alterei aqui, beleza. Beleza, ele já rodou isso aqui porque estava no cache, né? Aí ele abriu a documentação aqui, não sei nem porque ele abriu a documentação. Mas aqui ele só fala para você o que tem, tá vendo? A mesma coisa que estava lá, só para você saber o que é. Vou deixar aqui. No caso, você consigo aumentar a fonte? Opa, foi demais. Aí. Beleza, aqui já está funcionando. Você lembra que eu tinha o campo name, eu tinha o seu telefone, eu tinha e-mail, várias coisas. Só pedir name, me retornou name. Quero e-mail, eu peço e-mail, ele me retorna e-mail. Eu quero active, faço aquela e me retorna active. Eu só tenho o que eu quero. Eu peço, ele me responde, ele faz um espelho disso e me responde. É simples assim. Pedir outra coisa, me retorna outra coisa. Quero alterar o nome do usuário, eu quero tirar esse nome aqui. Beleza. Como é que eu faço? Só que agora não vai ser query, agora vai ser mutation. Então você escreve mutation e aqui você coloca a mutation que é para alterar o nome. Eu tinha definido ela lá. Então change name, ela já me aparece ali, porque ele já leu o código, já sabe o que é, então vai ficar tipo um autocomplete. Change name recebe um parâmetro chamado name, daquele parâmetro que eu defini lá, que é aquele argumento, e eu boto o novo name aqui. Beleza. Outra coisa. Esse aqui é muito chato, ele não aceita aspa simples. Eu sempre uso aspa simples, tem que ser aspa dupla. Beleza. Aqui no caso já vai fazer a alteração, mas eu quero pedir a ele para me retornar outra coisa. Então eu vou alterar nome, mas eu quero que ele me traga active. Eu quero que me traga e-mail também. Só de zoeira, só porque eu posso fazer isso, então eu faço. Beleza. Ele alterou o name, eu pedi que ele me retornasse só active e e-mail. Mas se eu quiser que ele retorne name, é só colocar um name ali também. Fim de papo, um nome alterado. Então se eu mudar aqui, apagar isso aqui, e fizer uma query, pedido name, vai ver o nome já alterado, tá vendo? Mesma coisa com as outras coisas, por exemplo, aquele do year lá, que era de increment mutation, o do year era qual? Era, não lembro, pass year, vou pegar ele aqui, beleza, pass year. No caso do pass year ele não tem, se eu faço o decremento ele não precisa eu abrir os concheitos ali, não, parênteses. Então eu só chamo o year e falo que eu quero retornar. Caso, me retorna years, né? Me retorna names. Entendeu? Se eu executar de novo, ele vai fazendo incremento para mim infinitas vezes. E o cara, o que é mais surpreendente disso é a velocidade. Aqui eu estou usando o meu computador normal, não dá para surpreender por causa da velocidade. Mas, cara, sem brincadeira nenhuma, parece um WebSocket isso. Sem brincadeira nenhuma. Você coloca, sei lá, no Amazon da vida, você vai notar a velocidade, um banco de dados grande. É muito bom isso aqui, parece um WebSocket. Mas aí, isso que eu ia te contar. Não dá diferença não, de você criar um endpoint direto e você colocar uma GraphQL ali. O lance você mandar para a query, o GraphQL, aí no GraphQL ele mandar para o request form,
Não tem nada a ver. O GraphQL e o Node, por exemplo, no Node, ele vai, com outras coisas também, mas ele vai ajuntar, vai ser como se fosse a sua camada de rotas. Vai ser como se fosse a camada de rotas. Mas aí não é performance do... Não, pelo contrário, né? Onde tem mais de um café, por exemplo, você está combinando, né? Não, sim, dá pra fazer isso. Eu posso botar... E o processo de acessar o campo é um pouco mais crítico que a... Sim, mas isso é... Eu tenho, assim, eu acho que a dúvida é, eu teria que comprar queries grandes, fazer uma query só para pegar esse dado? Tem, só... Eu lembro qual é, cara, eu acho que é... Eu não lembro qual é, eu não lembro se é... Aqui. Que é o... Eu não lembro qual é, eu não lembro se era... Eu lembro se era ao... Eu lembro direito, tem que conferir depois, mas tem uma que é assim que ele chama tudo de uma vez. Mas é meio que perde sentido, né? Mas se você quiser, ele faz isso pra você. Mas eu tenho que ir em relação a isso, até porque quando você for buscar alguma coisa no banco de dados dessa forma, você pega só o que você precisa, você não consome muito do que está acontecendo ali. Você pega o que você precisa, pegou, saiu, acabou. E como todas as outras funções aqui, todas elas funcionam. As outras ali que eu botei é praticamente a mesma coisa, para pegar só o e-mail, pegar só o nome, alterar o e-mail, alterar o nome. E é basicamente isso. Aqui, ó. É basicamente isso. Aí no caso, se você for colocar uma abstração maior, colocar, sei lá, níveis de objeto, é só fazer a mesma coisa, colocando ele um dentro do outro. Né? Seguindo essa mesma hierarquia aqui, você declarar o tipo, botar a função de resolve e acabou. E nessa interfacezinha aqui, tem como fazer uma coisa de coisa, como por exemplo, você botar variáveis aqui, então, name, hello, quote, agora eu vou fazer uma mutation, change name, quero que name seja a minha variável name. Beleza. Me retorna name e me retorna e-mail. Vai me dar erro aqui, eu tenho que declarar essa variável aqui em cima. Name. Mas isso. Opa. Isso. Eita! String. Depois eu beleza. Estava primeiro lá, né? Sim. Aqui. Nossa. É um JSON aqui. Preciso me colocar as expressões. Ah lá, eu posso usar as variáveis, caso eu tenha uma query muito longa, e tanto faz. Isso aqui é para teste. Mas basicamente isso, você usa lá o seu framework da vida lá para mexer no front, você faz aquela, segue da mesma forma, só que a vida muda quando você não tem mais os métodos do HTTP. Se você quiser fazer uma coisa, faz um post e usa o método que você criou para fazer uma alteração, ou um delete, ou você criar alguma coisa. Mas como é que fica a rota? Só existe uma rota. Ele que tá, na hora de você escalonar, quando você for escalonar, você escalona a aplicação pelo front, porque só você colocar mais você coloca mais um atributo lá e mexe na função de resolve desse atributo. O que você está chamando de escala? Oi? O que você está chamando de escala? Escalonar é, por exemplo... Adicionando novos filtros, adicionar... É isso? Por exemplo, você quer... Estou falando... vamos dizer, você tem uma empresa que, por exemplo, eu trabalho lá na Easy Carros. Ela tem, vamos dizer, serviço em São Paulo, no Rio, acho que Santa Catarina, não lembro do outro, tem mais um. Mas enfim, vamos dizer que ele quer expandir para o Acre. Ele vai ter que colocar mais rotas ali, porque o tipo de endereço lá no Acre pode ser diferente, essas coisas podem ser diferentes. Então ele vai ter que colocar mais rotas, ter que fazer mais tratamento, vai ter que ter um campo diferente no banco de dados, que é uma exceção, ou alguma coisa desse tipo. Então,
Na hora de escalonar, você tem todo aquele negócio, quanto tempo eu vou demorar para fazer isso? Será que eu consigo escalonar rápido? Então, como é uma startup, tem toda essa pegada, entendeu? Todo aquele negócio de, por exemplo, reduzir custos. Isso reduz o custo. Por exemplo, na AWS você tem todo aquele negócio de tráfego de dados. Isso aqui você acaba trafegando menos dados. Então, o teu custo diminui lá, você acaba lucrando mais. Tem toda essa pegada da forma que ele trabalha com a forma que o marketing fica feliz lá, o povo de financeiro fica feliz. Agora, Só tem uma rota. Você só bota uma rota. Vamos lá, você só tem uma rota, mas você tem que saber qual rotation, qual meta, qual bloco. Sim. Mas isso aí, pô, Não, a equipe tem que saber isso, eu acho. não, mas é diferente. Não, depois você fez o controle. Não. Você tem que jogar só tem uma rota, mas você tem que saber o meio deles lá pro neto. Não, sim, exatamente, mas aí é que tá. Você, por exemplo, você cria um endpoint e você tem que dar um tratamento diferente para determinado tipo de coisa lá dentro. Isso vai ser um cocô para fazer no REST, porque você tem que criar uma nova rota para poder fazer uma coisa simples. Aqui você mexe no Resolve, acabou. Entendeu? Mas é só esse coisa de nome, por exemplo, o nome das mutations é só você dar uma padronizada, como por exemplo, add user, delete user, retrieve user e por aí vai. Mas se tu falar de empresa, tem que falar de documentação também, cara. Não, mas... Tem que estar documentado, então, pô. Acho que todas as pessoas que vão desenvolver aqui na startup, a empresa tem que saber o que. Não, mas assim, desenvolver, vai ter que desenvolver. também essa questão, eu esqueci de passar aí do JS, tem a geração de documentação automática para o usuário. Então, eu crio outro sócio, eu rodo o comando, generate yo.js. Ele vai gerar todo o tipo de documentação para o usuário. Já que você consegue abrir, já sai editando por todo o que você tem. Dá para melhorar muito, sim, mas já vai ter uma documentação. Essa é a vantagem da padronização. O GraphQL ele tem uma outra approach, que você vai estar pedindo ações na mesma rota. Como ele falou, na prática não cumpre. Porque eu vou ter controllers, que são resolvers, Sim. tem um código ali, eu vou ter rotas, que são as ações, que são mutations. Sim. Mas a pegada é justamente você conseguir ter um desacoplamento maior, porque você consegue mexer em qualquer tipo de canto sem mexer na estrutura do negócio. Você consegue fazer uma manipulação melhor do que está sendo trafegado também. E mesmo que você tenha que mexer para fazer o escalonamento, ele vai ser muito mais fluido e mais prático de você fazer. Então, ao invés de você criar um novo endpoint para poder mexer na estrutura do negócio todo, você, como você já deve ter padronizado, add alguma coisa ou retrieve alguma coisa, ou tanto faz o que seja alguma coisa. Então, tá, na segunda versão da API está usando. Vai sair um aplicativo novo agora, que foi feito em React Native. Aí está usando a versão 2 da GraphQL, mas é monstruoso, cara, a velocidade disso aqui. Parece que você está usando o WebSocket da vida e é bem rápido. Foi o que eu achei atraente nele. A velocidade é muito boa. Essa é a minha dúvida só. Sim, não. A pegada é aquele negócio. Eu tenho que fazer, tu vai ter que mexer no código de qualquer forma. A diferença é como você mexe no código. A diferença é como você trabalha com o database do Angular ou como você trabalha com o database do Vue. Entendeu? Aí tem essa pegada. Mas, fora isso, cara, ele é bastante bacana. Olha ele aí. Tem um maluco dançando aí. Beleza, e é isso aí. Os slides estão aqui, ó. Molinho de decorar.